Artistas homeróticos que você precisa conhecer, parte 9. A indicação dessa semana é Lumen. Para aqueles que gostam de capa e espada, você provavelmente, se me segue, não gosta de capa, mas de espada você gosta. Tematicamente, o Lumen ilustra cavaleiros em situações sexuais ou afetivas de muita intimidade, e isso por si só já é uma coisa bem interessante, porque ele ilustra aqueles cavaleiros medievais com aquelas armaduras enormes e completas. Tecnicamente, é muito interessante o trabalho dele, principalmente pela noção de design das armaduras. E a noção de design das armaduras implica também no jeito que ele renderiza metais e reflexos e refrações de luz. Isso deixa as composições dele sempre muito ricas também. Outra coisa muito interessante da parte técnica do trabalho dele é a escolha de uma paleta de cores bem reduzida. A maioria das ilustrações que seguem essas vintas dos cavaleiros usam geralmente tons acinzentados, amarronzados, cinza azulados, cinzas roxeados. É muito fácil de identificar a assinatura visual dele porque ele tem essa paleta que é muito característica. Agora, voltando para a parte temática, o que eu acho muito interessante do jeito que ele aborda essas relações entre cavaleiros é porque o uso da própria armadura da temática influencia a parte técnica, como eu falei, na reprodução dos reflexos, da renderização de metal, mas também em toda a narrativa erótica que ele conta utilizando essas armaduras. Porque se a gente parar pra pensar na armadura medieval como a gente conhece, aquelas armaduras completas de corpo inteiro, primeiro elas fazem uma coisa que é bastante utilizado em narrativas eróticas, que é o anonimato. A maioria das ilustrações desses cavaleiros em situações sexuais, a gente não consegue identificar o rosto deles porque está coberto pelo capacete da armadura. Então, nas poucas ilustrações ou situações que esse capacete é retirado, ele é levemente retirado só na região da boca, para eles se beijarem ou para algum estímulo oral. Então, existe todo esse fetiche na parte do anonimato. Outra coisa muito interessante também que ele aborda no uso de armadura completa como essa é a privação sensorial. Essas armaduras eram feitas para serem tanques de guerra, né? As pessoas não podiam acessar o corpo do cavaleiro por trás da armadura, porque ela era feita de diversas partes pequenas que se encaixavam para garantir a mobilidade do cavaleiro, mas também para que ninguém o atingisse. Isso a gente pensa no ponto de vista de guerra, mas a gente pode parar para pensar também no ponto de vista erótico. São poucos acessos que os cavaleiros têm para o corpo um do outro, e isso tematicamente é muito explorado no trabalho do Lumen também, e é muito interessante, porque aí a parte da temática bate com a parte da tecnicalidade também, e tudo isso junto conta toda a parte erótica que ele quer trazer nas composições dele. Porque ela sempre coloca esses cavaleiros em situações onde eles precisam driblar essa privação sensorial causada pela armadura para conseguir alcançar o corpo do outro, para poder causar prazer e receber prazer. E o fato da armadura cobrir os ossos também, eles são sempre situações que precisam estar meio escondidos ou reclusos, e tudo isso gera uma narrativa erótica, sexual, muito interessante e que vale muito a pena de conhecer o trabalho do Lumen. Eu não consigo nem apontar especificamente qual das peças que ele ilustra é a que eu mais gosto, mas toda essa série dos Cavaleiros é muito interessante e vale a pena demais de conhecer. Então segue Lumen se você gostou dessa indicação, @churchofpolson, e também me segue para ter mais indicações e conhecer o meu trabalho, que também é homerótico.